Estou iniciando uma videoaula sobre LT-Spice e o assunto será como criar transformadores, né, no LT-Spice. Então vamos começar. E primeiramente, eu quero mostrar para vocês como se cria um transformador, né? Nós não temos o componente transformador já na biblioteca normal que vem com LT-Spice. Nós temos que criar. E a gente usa o indutor para criar transformadores. Então eu vou mostrar só um exemplo aqui, rápido. Eu vou criar aqui new esquemático, então eu estou na área de trabalho. Eu pego um indutor, coloco ele assim, ok? No circuito. Por enquanto aqui é um indutor simples. Existe um elemento de circuito chamado indutância mútua, né? Então a gente vai usar aqui o comando, tá? que eu vou criar um link magnético. Então é o K, né? Esse elemento de circuito, né? É o K. Então eu vou K e eu coloco aqui quais são os indutores envolvidos. Vou colocar um só para vocês verem agora como que o circuito já muda já. A partir do momento que eu coloco no circuito esse elemento de circuito, olha só, já criou aqui uma polaridade, né, no enrolamento desse indutor. Quer dizer, eu já comecei a criar um link magnético. Então, basicamente, eu tenho um circuito pronto, vocês vão ver que através aqui da indutância mútua, a gente, usando o indutor, com mais de um indutor, a gente consegue fazer, né, os enrolamentos primários, secundários, e assim vocês verão. Então, mais ou menos o conceito é esse aqui, ok? Só inicial. Agora eu vou abrir um circuito que eu tenho pronto. Tenho esse circuito pronto aqui, eu só mostrar para vocês qual é a ideia aqui, certo? Vou maximizar aqui, ok? É o seguinte, então aqui, como que eu criei esse circuito? Eu peguei um indutor, né? Eu coloquei aqui no circuito, peguei o segundo indutor, vim aqui no comando aqui das diretivas, cliquei e inseri, né? Inseri aqui um elemento de circuito de indutância mútua. Então eu estou fazendo assim, eu criando um acoplamento magnético entre o L1 e o L2. Aí eu rotacionei, espelhei para colocar as polaridades, né, do enrolamento desse jeito, né, para estar em fase esse com esse de cima. E coloquei esse valor aqui, o valor 1. O acoplamento magnético ele pode variar de -1, né, a 1. Então, quando o valor é 1 aqui, é um transformador ideal, né? Eu não tenho perdas de linhas magnéticas, está totalmente acoplado. Então é só para demonstrar aqui. Então foi assim que eu criei. Você colocando dois indutores e criando aqui uma indutância mútua, né? Você cria um transformador. E qual é a equação que rege esse transformador? Eu coloquei aqui para vocês. Então a relação da tensão do primário pela tensão secundária, ela é igual a raiz quadrada da indutância do primário dividido pela indutância do secundário. E aí você pode trabalhar com matemática aqui, né, para poder assim, criar outras equações derivando dessa. Mas basicamente sim, essa primeira já passa. Então a relação que existe entre a tensão primária e a tensão do secundário vai ser igual a raiz quadrada então, dessa indutância. Então eu já tenho valores aqui que eu coloquei, né? Então, qual é a relação? Então, se eu pegar aqui a indutância do primário, 16 milihenries, ok? Dividido por 160 microhenries, isso aqui, essa relação é 100. Se eu tirar a raiz quadrada de 100 é 10. Então, a minha relação de transformação é de 10. Então, se eu colocar aqui, eu estou colocando aqui, eu coloquei uma fonte uma senoide, uma fonte de corrente alternada aqui, para 120 volts a tensão de pico, como a relação é 10 aqui, reduzindo, né? Vai ser reduzindo, que essa indutância é menor aqui, no secundário, é a relação de 10. Então eu vou ter 12 volts, né, nesse secundário, ok? Isso, né, isso nós veremos agora simulando, ok? Um detalhe aqui, sempre quando eu for alimentar um primário do transformador, eu tenho que colocar, eu não posso colocar uma fonte ideal. Então eu clico aqui, olha, observe, eu escolhi uma senoide, eu descrevi aqui os parâmetros mínimos, né, que a tensão, o offset dela não tem offset, ela é 120 graus a tensão de pico, 60 Hz. Só que eu venho aqui nas propriedades, né, eu coloco uma resistência em série muito pequena, de 10 mil ohms, só para não dar erro na simulação, quando eu estou alimentando um primário
de um transformador. Então por isso que eu coloquei, e é por isso que aparece aqui, adicional aqui, essa especificação. Então uma resistência em série muito pequena, né, de 10 miliohms, e aí funciona se não daria problema, que dá uma mensagem de erro, ok? Outro detalhe aqui, então, eu estou fazendo aqui eu vou fazer uma análise transiente, só que de vez de colocar um tempo aqui, eu coloquei uma expressão, né, para ficar mais fácil. Vou começar a utilizar dessa forma. Então eu falei assim, olha, a frequência que eu vou trabalhar aqui é 60 Hz, então 1 sobre 60, o inverso da frequência é tempo. E aí vezes 3, quer dizer, eu vou ter 3 ciclos aqui na minha janela de análise, tá? Só para ficar bem exato. Eu posso colocar aí o múltiplo aqui, né? Então eu estou fazendo o período, né? Eu estou achando o período, fazendo o inverso da frequência, multiplicando pela quantidade de ciclos que eu quero mostrar. Só 3, 4 ou 5 para não ficar muita coisa, ok? Então fica bem fácil assim trabalhar dessa forma. Então veremos aqui que essa relação ela é verdadeira a partir do momento que eu vou simular aqui e fazer. Então eu vou medir aqui, vai ter 120 volts, né, conforme determinado pela fonte, e aqui eu estou reduzindo na relação de 10, conforme a expressão, né, então eu vou ter aqui 12 volts, nós veremos isso aqui, ok? Então deixa eu simular aqui. Bom, se eu tenho o meu ground aqui, minha referência está aqui, né, eu tenho que colocar, então se eu medir só desse ponto, estou medindo com relação ao ground, então aqui eu tenho o 120 conforme a fonte, tá? E esse lado aqui, para eu medir esse lado, eu vou pegar, clico com o botão esquerdo, seguro e vou soltar aqui com o botão, soltar aqui. Vou fazer de novo só para ter 2 medições, para ficar somente a tensão secundária aqui, ó, olha lá. Então 12 volts, olha lá, exatamente. Então essa expressão é verdadeira, então o nosso transformador ideal aqui está funcionando normalmente, né? O que eu posso fazer assim, só para acrescentar algo mais, aqui no circuito, de repente eu quero só colocar mais um secundário, né? Um exemplo, vamos supor que eu queria um transformador com 2 rolamentos secundários, só vou mudar para cá. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar já esse enrolamento aqui, certo? Copiar aqui, ó, deixar ele aqui, certo? Vou fazer a interligação dele com o circuito. Então, basicamente, eu vou ter um center tap aqui, né? Como se fosse uma derivação central aqui, um center tap. Deixa eu só organizar isso aqui. Então, ok, vou tirar esse rótulo daqui. Peguei 2 aqui. Só o rótulo. Vou pegar o rótulo, tem que tirar com esse que ele soltou o rótulo. Tira o rótulo. E aqui vou dar um novo rótulo aqui, como se fosse um center tap, né? O centro da derivação aqui. Ok? Então, olha, eu coloquei mais um indutor aqui, eu fiz uma cópia, e ele já é a minha indutância 3. Só que eu preciso fazer, ele não está ainda magneticamente acoplado a esse transformador aqui, então eu preciso entrar aqui e editar isso, certo? Então, como eu coloquei mais uma indutância, então eu vou colocar, né, uma indutância mútua também envolvendo aqui o meu indutor que eu adicionei, o L3, ok? A partir daí, ele já está acoplado magneticamente também, certo? Então, se eu for fazer as medições aqui, né? Se eu for fazer a medição, então só pegando a tensão secundária, porque o primário é o mesmo ainda, olha aqui, ó. Eu meço aqui, eu tenho a mesma tensão que eu tinha, e se eu medir daqui para cá para o center tap, olha lá, eu tenho a mesma tensão também, só que defasada a 180 graus, porque eu tenho uma derivação central, né? E conforme as polaridades do rolamento, então realmente eu tenho essa defasagem. Então, está funcionando perfeitamente o nosso indutor, como se fosse ideal, né? Porque aqui eu não tenho perdas, né? O acoplamento magnético está 100% aqui com esse fator, mas é só para vocês entenderem como eu crio. Claro, que eu quiser um transformador real, eu venho aqui, coloco um fator aqui próximo, né? Coloco de 0,95, 0,96, 4% de perdas, e aí vai assim, tá? Aí estaria próximo também do simular aqui, né? Bom, já está lá o valor, ó, diminuiu um pouquinho só lá, se vocês verem, o mínimo, mas isso aqui já está mais próximo de R$1. Bom, é assim que a gente faz o componente transformador usando indutores. Eu só quero mostrar para vocês um pouquinho só onde eu acho que no help, né? Sempre incentivando o uso do help. Como o indutor, a indutância mútua é um elemento de circuito, então eu venho aqui em Spice, eu venho aqui em elementos de circuito, aqui, ó, em elementos de circuito. Vou procurar a letra K, ó lá, indutância mútua. E aqui eu tenho o help, né?
que eu tenho explicação de como que funciona a indutância mútua, mas isso a gente já simulou, já deu para ter uma noção boa aqui, né? Então é assim, voltando agora no circuito, eu espero que vocês tenham gostado, né, de como cria transformadores, é simples. Obrigado pela atenção.